界のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui com mais uma edição do programa Corações Unidos e quem apresenta somos nós, Ana Cristina e Haruko Ito. Tudo bem com vocês? No bloco Você Sabia de hoje, vamos falar sobre o sistema de disposição de lixo que vai mudar a partir de abril. No bloco Entrevista do Mês, a entrevistada será eu, Isso! que voltei para o Brasil neste fevereiro para pular o carnaval. Aguardem! O Corações Unidos está no ar nos terceiros sábados do mês. Começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. Este programa é patrocinado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月は4月から始まるゴミの分別出し方が変わることや災害時の徒歩帰宅についてお届けします。またインタビューのコーナーでは最近ブラジルへ帰国されたパーソナリティのアナ・クリスチーナさんにブラジル滞在中のお話をいろいろお聞きします。楽しみですね。提供は西宮市国際交流協会です。Agora vamos entrando no bloco Você Sabia? No Japão, muitas coisas novas têm início em abril. No programa anterior, explicamos sobre as novas regras de trânsito para bicicletas a partir de abril. E no programa de hoje, vamos abordar sobre as novas regras relacionadas à maneira de separar e descartar o lixo na cidade de Nishinomiya. Neste campo, vai haver 5 alterações importantes. Primeiro, o saco azul para plásticos de embalagem, ou sonotapura em japonês, vai mudar de nome para Kyotsu Shitei Bukuro, que significa saco designado para uso comum e deverá ser utilizado de maneira um pouco diferente. Porém, apesar do novo nome, o desenho será basicamente o mesmo e os sacos azuis para plásticos sonota continuarão válidos. Alteração 2. Os eletrodomésticos de pequeno porte serão coletados uma vez por semana na categoria de funengomi, ou seja, lixo que não é incinerado. Por terceiro, as latas de metal e as garrafas PET serão coletadas juntas no saco azul uma vez por semana. 4. Jornais, folhetos e papelão caberão todos na categoria de kamishigen, ou papel reciclável, a ser coletado 2 vezes por mês. E por último, os produtos feitos de plástico e as embalagens de plástico serão coletadas juntas no saco azul, na categoria de plásticos recicláveis, uma vez por semana. As regras de separação do lixo no Japão podem parecer complicadas, rigorosas e difíceis de compreender, mas também representam a atenção ao meio ambiente e ajudam a manter a limpeza nas ruas. É verdade que separar o lixo dá bastante trabalho para todos, japoneses e estrangeiros, mas seguir as regras do lixo e manter a limpeza é uma responsabilidade de todos os membros da comunidade. Vamos conferir o local, os dias da semana e do mês designados para colocar o lixo. E lembre-se que na cidade de Nishinomiya, o lixo deve ser depositado até às 8 horas da manhã. E os japoneses também estão tentando seguir as regras, fazendo um esforço extra. Em alguns bairros, os residentes já estão batalhando desde janeiro, pois alguns bairros foram designados como zona modelo e as novas regras entraram em vigor no início do ano já. A minha colega diz que o calendário do lixo, chamado de Gomi Kalenda, ajuda bastante. Este calendário mostra o tipo de lixo a ser coletado a cada dia no seu bairro e está disponível no site da Prefeitura de Nishinomiya. Procurando pelas palavras Nishinomiya, Gomi, calendário, você também poderá baixar o calendário da coleta do lixo no seu bairro. É isso aí, pessoal. Em casa também já mudou a partir do começo desse ano e na frente, na geladeira, na porta da geladeira, já está colado esse Kalenda, Gomi Kalenda, porque sem ele não tem como, né? Muito bem. Até se acostumar, é bom deixar bem no lugar visível. É mesmo. Além desse calendário, mas que está em japonês, né, há informação detalhada sobre como separar e descartar os vários tipos de lixo em português. Seria bom procurar e verificar as modificações que vão entrar em vigor a partir de 1º de abril. Para obter esta informação, procure na internet pelas palavras Nishinomiya, como separar lixo, em português mesmo.
Por outra parte, que tal perguntar aos vizinhos? É uma boa oportunidade de mostrar o seu interesse pela comunidade local. E outra sugestão nossa é de perguntar ao call center de Nishinomiya. Peça pelo português Portugarugo onegaishimasu e com a ajuda do intérprete poderá esclarecer as suas dúvidas. O call center atende das 8h30 da manhã até as 7 horas da noite nos dias úteis e das 9 horas até as 5 da tarde no sábado, domingo e feriados. O número de telefone do call center é 0798 365000. 7.7 Sakura FM. Bom, amigos, agora entrando no bloco da entrevista do mês, a convidada hoje é a Ana Cristina. Oi, pessoal! Sabe Ela- por que eu vou ser entrevistada? Então, ela visitou o Brasil agora, né? Ela fez uma viagem muito grande, muito interessante. E ela vai compartilhar um pouco a sua experiência conosco hoje, né? É isso aí, pessoal. Eu voltei para pular o Carnaval do Brasil, Então. né? Desde os 10 anos eu moro na cidade de Nishinomiya e nunca tinha voltado para o Brasil nessa época. Porque é alta temporada, claro, né? Isso, sempre mais isso. caro, então sempre evitei. Sempre voltava em agosto. Mas eu hoje, com 46 anos, pensei, não, eu vou voltar uma vez, assim, para... né? Conhecer, né, o pelo carnaval menos, assim né, direito, uma porque vez até na os 10 sua anos vida. eu pulava o carnaval, adorava o carnaval, sempre fui uma pessoa assim bem festeira, né? Então, Haruko-san, então, hoje também é. então eu quis um dia na minha vida, né, uma vez na minha vida, aproveitar o Carnaval do Brasil. E foi isso, aconteceu esse ano, 2026, graças a Deus eu tive a oportunidade de voltar ao Brasil nessa autotemporada. Eu saí dia 5 de fevereiro, né, e eu fui com mais 3 pessoas, né? Então, Uma é a baiana, que nós entrevistamos nos A Cláudia, programas né? passados, e isso, a Cláudia Morikawa, Uhum. né, que ela mora em Fukuoka, né, mas ela... Também viajou tem com a base em gente, Salvador, sim, né? sim, tem sim, ela é de Juazeiro, né? Uhum. E ela foi uma dos membros que viajaram comigo. E mais 2 japoneses, né? Que são bem meus amigos, que gostam muito de música brasileira, curtem muito, né? Carnaval. E eles queriam também, assim... Conhecer isso, aproveitar. o Carnaval do Brasil, isso né? aí, pessoal. Uma Então, experiência muito especial. sim, apesar, assim, o japonês... Um desses 2 japoneses que, assim, começou com essa ideia de pular o Carnaval do Brasil. Então, foi? sim, ele que começou a juntar o pessoal assim, e eu, assim, entrei, né, nessa... Também para ajudar, né? Sim, sim. Ai, foi muito Então, bom, né? Eu acho que Sim. deve ter sido muito divertido, né? É isso aí, E você pessoal. começou a sua experiência do Carnaval lá em Salvador, né? Isso mesmo, Como é que foi? Bom, Haruko-san foi assim, eu já tinha uma expectativa que seria bom, né? Claro. Carnaval de Salvador, todo mundo sabe, é aquele... É trio elétrico, né? Sim, né? É muito, assim... Mas bem característico, né? Não é assim isso. aquele carnaval do Rio de Janeiro, sim, turístico, todo que... mundo sabe. Pular Sim, o carnaval sim, de Salvador é outra coisa, né? Então, nós fomos para pular o carnaval da Ivete Sangalo, no bloco dela. Oi. Né? Ela tem 2 dias que ela faz... essa passarela, né? Que ela anda, assim, percorre aquele caminho, Sim. né? Da Barra, né? E então temos 2 dias para aproveitar o bloco dela. E nós participamos em um sábado, né? Desse ano, foi dia 14 de fevereiro. E, assim, foi demais. Muito... Ela é energética, sabe, Haruko-san? O bloco começou 2h30 da tarde e terminou 8 horas da noite, sem parar. Sem parar. E vocês também pulando junto? Pois é, Haruko-san. No final, quase Acompanhando? morri, né? Porque eu não sabia que seria tão longo. Porque não tem um final. Assim, a gente não sabe que horas vai terminar. Não. Não tá, assim, determinado. O horário do começo tá determinado, 2h30. A gente tava preparado lá e ela subiu lá no carro e já começou, né? Começou O trio na hora elétrico. marcada? Começou, sim, o som. E todo mundo indo atrás dos trio elétricos. E, assim, mas sem saber realmente que horas ia terminar. E chegamos no final, já... O dia já tinha... o sol já tinha se Claro, posto, né? assim... Terminou 8 horas sim, da noite, 8 né? horas, tava bem noite já. Uhum. Anoiteceu, mas, assim, ainda naquele pique total. Sem comer nada? Não. Pois é, a gente Sem- sem comer, sem sentar em Sem lugar tomar nenhum. líquido? Banheiro Como é tem, que foi? pro nosso trio elétrico, lá do trio elétrico, né? Pra quem participa no bloco, tem...
pode usar, né, o banheiro e tem barzinhos, assim, que Sim, vai junto sim. com o trio elétrico, dentro do trio elétrico, né? Oh. E também tem um posto de medicamento, assim, Ah, quem tá, passa tá. mal também pode... Pra atender, né? Sim, sim, Pronto-socorro. e eu, no final, É eu cheguei aí. necessário. Eu saí tão animada às 2h30, já, e eu gosto do calorzão, né? Não, mas sabe? a viagem em si já era bastante cansativa, né? E você mas chegando assim, lá né, e pulando com toda a energia, sim, porque eu a não bateria queria- já vai... Pois é, e eu não sabia, né, que até a noite, assim, né, Haruko-san, acabei errando, né, assim, eu devia ter pegado mais leve no começo, né? É, né? Nossa, depois que o sol se pôs, assim, começa a esfriar também, né, Haruko-san? Ah, é, né? Aí eu sentindo aquele friozinho, me arrepiando, assim, já cansada, já podre, né? Porque não tinha comido nada desde o almoço. E, sabe, naquela alegria danada, mas todo mundo, assim, não foi todo mundo que passou mal, não só fui eu mesmo que Não, acho que claro. pisei na bola, assim, né? Mas Deu pra aproveitar e eu vou continuar a minha conversa no próximo programa, mês, pode né? ser? Vamos esperar, ansiosos então. Muito obrigada. Sakura FM. Bosai Jouhou desu. Há 15 anos, no dia 11 de março de 2011, aconteceu um forte terremoto que abalou a região leste do país. Como o desastre aconteceu durante o dia, muitas pessoas estavam fora de casa, trabalhando ou estudando. A paralisação do sistema de transporte público afetou várias regiões e somente em Tóquio obrigou mais de 3 milhões de pessoas a ficarem na rua, a caminho para casa ou mesmo sem poder voltar para casa. Esta situação pode acontecer com todos nós. Se todos tentarem voltar para casa ao mesmo tempo, haverá congestionamento por todo lado. Portanto, se acontecer uma situação similar, vamos primeiro nos assegurar que estamos em um local seguro. Em seguida, saber sobre a situação dos nossos familiares e da nossa casa e obter informação correta sobre a situação geral. Não vamos nos apressar. Uma coisa que podemos fazer já agora mesmo é de considerar possíveis rotas para voltar para casa a pé, sem utilizar transportes públicos. O Hazard Map, distribuído para todos os residentes de Nishinomiya, poderá ajudar a procurar rotas mais seguras. Confira também a localização dos estabelecimentos chamados de Support Station, ou estações de apoio. Algumas lojas de conveniência, restaurantes família, restaurant, postos de gasolina, por exemplo, mantêm convênio com o município para ajudar o público após desastres como terremotos. Essas estações de apoio deverão, na medida do possível, oferecer uso de água e banheiros, informação sobre a situação rodoviária, sobre abrigos e refúgios na vizinhança, etc. Saber a localização destes estabelecimentos poderá ser útil na caminhada para casa. Os Sapoto Station podem ser identificados por um adesivo quadrado de cor amarela, mostrando um coraçãozinho de cor azul caminhando sorridente, bem visível ao lado da entrada do estabelecimento. Para sua referência, é estimado que uma pessoa adulta possa caminhar, em média, uns 5 km por hora. Há um site que também poderá ser muito útil na caminhada para casa. O site mostra em japonês e inglês um mapa na região de Kansai e digitando o local onde você está e a sua destinação, vai ser mostrado, além da rota a caminhar, os banheiros públicos, lojas de conveniência e outras estações de apoio, refúgios temporários, etc., perto da rota. Para acessar o site, procure por kansai-kitaku.jp. Bem, amigos, o nosso programa deste mês vai ficando por aqui, mas antes de terminar, uma informação sobre as aulas do idioma japonês em grupo, oferecidas pela Associação Internacional de Nishinomiya, pela NIA. O novo semestre das aulas em grupo vai começar em maio e as inscrições a partir de 6 de abril. Informe-se para mais detalhes no site da NIA ou pelo Facebook. A NIA está disponível para oferecer apoio aos residentes estrangeiros no seu dia a dia em Nishinomiya. Entre em contato mandando um e-mail para nia@nishi.or.jp ou pelo telefone 0798 328680. Um bom final de semana para todos e voltamos no mês que vem. Tchau, tchau! 提供は西宮市国際交流協会でした。